Olá, pessoal. Estamos de volta com a segunda parte da nossa revisão do conteúdo do módulo básico. Nessa aula, a gente vai relembrar alguns aspectos sobre estrutura atômica, modelos atômicos, a estrutura da tabela periódica e a propriedade periódica dos elementos. Então, a gente viu que as principais partículas, as partículas mais importantes que a gente deve estudar para compreender as propriedades químicas dos elementos são os prótons, nêutrons e elétrons. A gente viu que os prótons são partículas que apresentam carga positiva, carga mais 1, eles apresentam massa e juntamente com os nêutrons, que também apresentam massa, eles vão conferir a massa atômica do elemento. Tá? Então a gente viu que a massa de um elemento, é a soma dos prótons mais nêutrons. A gente viu também que os nêutrons apresentam carga neutra e que os elétrons apresentam carga menos 1 e apresentam massa desprezível. Entrando nos modelos atômicos, nós estudamos sobre o modelo atômico de Dalton. O modelo atômico de Dalton ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar. Era considerado que o átomo era uma partícula maciça indivisível, e daí vem o nome átomo, de indivisível. Nesse modelo, ainda não eram consideradas as cargas. Tá? Nesse momento da história, ainda não tinha sido descoberto, a existência dos prótons e dos elétrons. Esse modelo data do ano de 1808. O próximo modelo é o modelo atômico de Thomson, de 1898, e ele já conta com a descoberta dos elétrons. Então, é o primeiro modelo que traz esse conceito de partículas carregadas eletricamente, positivo e negativamente. E ele apresenta essa disposição que ficou conhecido como pudim de ameixas, onde esse átomo, ele continuaria sendo maciço, porém com um núcleo, uma massa de carga positiva e com partículas carregadas negativamente em volta, que seriam os elétrons. No ano de 1911, tivemos o modelo atômico de Rutherford. Rutherford e seus alunos fizeram esse conhecido experimento, onde foram bombardeadas partículas alfa em uma fina lâmina de ouro, e foi observado que essas partículas que passavam por essa lâmina de ouro, parte delas passava direto, parte delas eram desviadas e parte delas eram refletidas. E aí, com isso, eles tiraram, a conclusão de que, sendo essas partículas alfa carregadas positivamente, se elas desviavam e se elas, algumas delas, poucas delas, retornavam para a fonte, e a maior parte delas passava, sem desvio, eles consideraram que esse desvio era causado por partículas positivas. Porém, o fato de muitos desses raios, passarem direto por essa lâmina sem sofrer desvios, eles tiraram a conclusão que grande parte do átomo é composta por espaço vazio. E daí que foi proposta a nova estrutura para o átomo, que é esse formato de um pequeno núcleo de carga positiva, e aí esse núcleo seria o responsável pelo desvio dos feixes, e uma eletrosfera que apresenta, os elétrons ao redor desse núcleo, e essa eletrosfera, a maior parte dela é de espaço vazio, que permitiu, que os feixes passassem direto. E aí estudamos um pouco, das contribuições de Bohr, que trouxe, essa ideia de mais organizada de eletrosfera, essa eletrosfera formada por camadas, e as camadas, elas suportavam, números bem definidos de elétrons,
E a energia também, os pacotes de energia, né? Quantum, né, era bem definido. Nós falamos um pouco sobre os saltos quânticos, né? A absorção e emissão de energia por elétrons quando são promovidos de camada para uma camada mais externa ou para a camada mais interna. E aí isso tem a ver com esses postulados de Bohr, né? O primeiro e o segundo postulado. O primeiro postulado dizendo que esses elétrons eram organizados em camadas, e o segundo postulado definindo, né, que a energia era bem quantizada nessas camadas eletrônicas, e dizendo também que os elétrons, ao absorver energia, né, saltam para uma camada mais externa, mais energética, e ao retornar para a camada de origem, eles emitem, né, liberam a mesma quantidade de energia que tinha sido absorvida anteriormente. E aí, mais recentemente, tivemos o modelo atômico de Sommerfeld, que traz a ideia de subníveis. Então, a gente não está mais só falando de camadas, mas essas camadas estando sendo organizadas em subníveis de energia. E aí a gente viu, né, quando a gente estudou a quantidade de elétrons que são suportados em cada camada, isso é diretamente relacionado com o que foi proposto por Sommerfeld, né? Que a gente viu lá que as camadas eletrônicas suportam nessa ordem. A primeira camada comporta até 2 elétrons, a segunda camada 8, a terceira 18, a quarta 32, a quinta 32, a sexta 18 e a sétima 8 elétrons. Tá? Então a gente tem aqui, ó, todas as camadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e a gente estudou anteriormente que essas camadas comportam, respectivamente, essa quantidade de elétrons que eu falei. E de onde que saiu isso? Isso saiu justamente dessa estrutura, né, das camadas, em que foi proposto que a primeira camada apresenta subnível S, então a gente já viu, né, que subnível S só tem um orbital, e aí ele comporta até 2 elétrons, né? Relembrando isso também, cada orbital comporta 2 elétrons. A segunda camada, né, comporta quantos elétrons? 8. Por quê? Apresenta subnível S e subnível P. Então, 4 orbitais comportam um máximo de 8 elétrons. E assim sucessivamente. As camadas que suportam até 18 elétrons apresentam subnível S, P e D, e as camadas que suportam 32 elétrons possuem os subníveis S, P, D e F. E aí, a mais recente, né, que é o modelo atômico que é considerado o modelo atual, o modelo atômico moderno, né, que é utilizado e aceito hoje em dia, é o que traz o conceito de orbitais como sendo a região no espaço onde existe a probabilidade máxima de se encontrar o elétron. E aí agora a gente passa para a estrutura da tabela periódica, né? Eu trouxe aqui o exemplo, né, de como o hidrogênio é representado na tabela. Então, a nossa tabela periódica ela traz informações como o número atômico, o símbolo químico, o nome do elemento e o peso atômico. Tá? Vimos também os isóbaros, isótonos, isótopos e espécies isoeletrônicas. São definições importantes, né? Então a gente vai relembrar aqui essas definições. Os isótopos são átomos que pertencem ao mesmo elemento. Se eles pertencem ao mesmo elemento, eles possuem o mesmo número atômico. Significa que eles têm o mesmo número de prótons no seu núcleo, mas eles apresentam diferente número de nêutrons. Ou seja, se o número de nêutrons e o número de prótons contribuem para a massa atômica, tá? A massa atômica dessas espécies vai ser diferente. Porém, são espécies do mesmo elemento por terem o mesmo número de prótons no núcleo. Tá? Então, a massa varia porque o número de nêutrons varia. Os isótonos são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons, mas diferentes números atômicos. Se possuem diferentes números atômicos, a gente já conclui que são átomos de elementos diferentes, né? E aí, diferente número de massa também. Os isóbaros são átomos que possuem o mesmo número de massa,
mas diferentes números atômicos, então necessariamente eles também vão ser átomos de elementos diferentes, e isoeletrônicos. Os isoeletrônicos, eles podem ser também íons, tá? Então, são espécies que apresentam o mesmo número de elétrons. Então, se um elemento, né, se um átomo de um elemento, ele perde ou ganha elétrons e eles passam a apresentar o mesmo número de elétrons de um outro íon ou de um outro átomo, eles podem ser chamados de espécies isoeletrônicas. E aí, entrando na configuração eletrônica, né, a gente estudou um pouco, a gente aprendeu a fazer a distribuição eletrônica de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, que é usado para determinar a configuração eletrônica de um átomo. Então, fazendo a distribuição nessa ordem do diagrama de Linus-Pauling, óbvio que para tudo a gente tem algumas exceções, mas a gente consegue determinar de forma bem segura quais são os elétrons de valência, por exemplo, de um átomo, que é o que explica sua reatividade. Então, aqui a gente tem as camadas KLMNOPQ, que é a mesma coisa da gente chamar de camadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí a gente já viu que essas camadas, né, elas são estruturadas, né, são compostas por subníveis de energia. E essa distribuição ela está na ordem energética, né? Está na ordem de energia, por camadas e por subníveis de energia. Então, como exemplo, se a gente quiser fazer a distribuição eletrônica do átomo que tem 8 elétrons no total, né? A gente vai fazer um S quanto? Um S2, porque o subnível S só comporta 2 elétrons. 2S2, 2 mais 2 dá 4. 2P, subnível P comporta 6 elétrons. Mas se o átomo que a gente está fazendo a distribuição eletrônica tem só 8, nós vamos colocar só os elétrons que faltam para completar 8. Então a configuração eletrônica do nosso elemento hipotético com 8 elétrons, ele vai ficar 1s2, 2s2, 2p4. Tá? Nós vamos fazer exemplos na próxima aula, vai ser uma aula de resolução de exercícios, e aí nós vamos escrever essas distribuições. Classificação periódica dos elementos. No nosso módulo básico, a gente falou um pouco sobre aspectos históricos de desenvolvimento da tabela periódica, mas hoje a gente não vai fazer essa abordagem. A gente vai ser mais objetivo em relação à organização, né, e as propriedades. Então, a tabela periódica ela está organizada em número crescente de número atômico, que é o número de prótons. A gente já viu que é o número de prótons, e os átomos desses elementos apresentam em seu núcleo. E uma vez sendo organizado dessa forma, os elementos que ficam nas colunas da tabela apresentam propriedades semelhantes. Tá? Nós temos 18 famílias e essas 18 famílias elas são divididas em uma parte da tabela que é chamada de elementos representativos, que na verdade são duas partes, são essas duas primeiras famílias, a família 1 e a família 2, e as famílias de 13 a 18. Tá? São chamados de elementos representativos. E aí, um pouco mais para frente, a gente vai ver o nome específico dessas famílias ou grupos. Aí o PAC recomenda e a gente usa o termo grupos. Tá? E essa parte do meio da tabela, que vai das famílias 3 a 12, nós temos os elementos de transição. E aí, falando, né, relacionando um pouco com a distribuição de Linus-Pauling, a gente vai ver que a distribuição eletrônica dos elementos, ela segue uma regularidade em termos de distribuição eletrônica. Tá? Então, se a gente fizer a distribuição eletrônica da família 1, do grupo 1 da tabela, a gente vai ver que todos esses elementos terminam com a configuração eletrônica S1. Tá? Isso diz muito sobre a reatividade desses elementos. Tá?
quando a gente estiver estudando a teoria do octeto, a gente vai conseguir relacionar essa estrutura da tabela periódica, né, e essa distribuição eletrônica desses elementos com o que esses elementos precisam para se tornar estáveis. Afinal de contas, toda reação química acontece para que os elementos se tornem estáveis. Então, nesse segundo grupo, né, a distribuição eletrônica termina com S2. Na família 13, são os elementos, né, que terminam com subnível P. Então, na primeira, né, que é a família 13, a distribuição eletrônica de todos eles termina com P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Quando a gente vai da família 13 para a família 18. Tá? E aí, pessoal, os metais de transição, eles também acompanham essa tendência. Nós temos algumas variações, algumas exceções, tá? Mas a gente vai ver que esses elementos, eles têm a sua configuração eletrônica terminando com D e F, tá? Temos aqui a definição de períodos, né? A gente falou dos grupos, falou das famílias, que são as linhas verticais, e aí a gente tem também os períodos, que são as linhas horizontais. E o que esses períodos eles têm também de interessante que a gente pode citar? Vou voltar aqui na tabela periódica para falar para vocês o seguinte. Se a gente for contar quantos períodos a gente tem na tabela periódica, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E, não coincidentemente, nós temos também, né, quando a gente faz lá a estrutura do átomo, a gente vê que nós temos 7 camadas, 7 níveis de energia. Isso é uma coincidência? Não é. Então, a tabela periódica ela também é organizada nesse sentido. Tá? Então, todos os elementos que estão no primeiro período, eles apresentam apenas uma camada. E a gente viu que a primeira camada comporta apenas 2 elétrons. É por isso que esse período apresenta apenas 2 elementos, que são o hidrogênio, que tem apenas um elétron, e o hélio, que tem 2 elétrons. Tá? Então, seguindo no segundo período, todos os elementos, né, todos os átomos dos elementos que estão no segundo período têm 2 camadas, terceiro período 3 camadas, quarto período 4 camadas, e assim sucessivamente até o sétimo período e até a última camada dos elementos que são conhecidos. Tá? Então, definição de período. E aí a gente tem, né, os nomes dos grupos ou o nome das famílias na tabela periódica. Então, aquele que eu falei que tem apenas, né, um elétron na camada de valência, né, que termina com S1, que é a primeira família da tabela periódica, eles são chamados de metais alcalinos. A segunda família é chamada de metais alcalino-terrosos. A terceira é a família do bóron, a quarta, família do carbono, a quinta, família do nitrogênio, a sexta é a família dos calcogênios, a sétima é a família dos halogênios e a oitava é a família dos gases nobres. Esses que eu listei são apenas os elementos representativos, tá? E aí temos mais abaixo, né, 2 grandes grupos, que é o que a gente já falou, que são os metais de transição, que estão ali no meio da tabela, e suas configurações eletrônicas terminam com subnível D. E os metais de transição interna, que são aqueles que ficam, né, naqueles 2 quadradinhos que eu mostrei para vocês na família 3, que são chamados lantanídeos e actinídeos. Tá? E a gente viu também que terminam com subnível F, a distribuição eletrônica. Então, falamos dos elementos representativos, falamos dos elementos de transição. Esse material tem uma explicação um pouco mais aprofundada, que a gente não vai ver nessa aula gravada, mas esse material está na plataforma e temos muito material também no conteúdo do curso básico, né, da parte básica do curso, que vocês continuam tendo acesso. E aí nós vimos também que os elementos apresentam 2 tipos de propriedades, né, que são as propriedades periódicas e as propriedades aperiódicas. As propriedades periódicas
São as propriedades que variam, né, em função da estrutura da tabela periódica. Então, variam nos grupos, né, variam nas famílias, variam nos períodos. E as propriedades aperiódicas não são dependentes dessa estrutura da tabela periódica. E aí nós temos aqui nessa revisão várias definições. Não vamos abordar todas agora, tá? Mas eu peço, inclusive, que vocês voltem lá no módulo básico, tem um link de uma aula de carga nuclear efetiva, tá? Vou falar rapidamente, a carga nuclear efetiva, ela também é uma propriedade periódica, mas ela explica muitas das outras propriedades periódicas, tá? Então, basicamente, a carga nuclear efetiva é quando a gente tem um elemento, né, um átomo de um elemento com diversos elétrons distribuídos nas camadas, nós temos dois tipos de forças que atuam nesse sistema. Nós temos as forças de atração do núcleo, né, dos elétrons pelo núcleo, e temos também as forças repulsivas dos elétrons que estão distribuídos nessas camadas. Essa repulsão entre os elétrons blindam, tá? O termo correto é blindar. Mas falando de uma forma mais simples, elas atrapalham o núcleo de atrair os elétrons da camada de valência, ou seja, da última camada. Então, quanto mais elétrons a gente tiver nesse meio de caminho entre o núcleo e a camada de valência, maior vai ser a blindagem. Então, para isso, a gente consegue fazer cálculos, tá? Existe uma forma mais simples, tá? Que é a blindagem, né? A carga nuclear efetiva vai ser o número atômico menos os elétrons mais internos, tá? Excluindo os elétrons da camada de valência, mas a forma mais correta de calcular isso é utilizando as regras de Slater. A gente consegue calcular a contribuição específica de cada elétron para a blindagem total, tá? Então a gente tem essa aula gravada lá no módulo básico. E aí a gente tem que, por exemplo, o raio atômico, se a gente for considerar elementos que estão no mesmo período, se eles estão no mesmo período, eles têm o mesmo número de camadas. E se fossem as camadas que definissem o raio atômico, né? O raio atômico é definido como a distância do núcleo para a última camada, da camada mais externa, tá? Então, se elementos diferentes têm o mesmo número de camadas e se fosse o número de camadas que determinasse qual é o raio atômico, todos os elementos do mesmo período deveriam ter o mesmo raio. Mas a gente vê que isso não é verdade. E a gente vê, inclusive, algo que costuma causar um pouco de confusão, que é o seguinte: conforme a gente vai andando da esquerda para a direita na tabela periódica, se a gente anda da esquerda para a direita, a gente sabe que o número de elétrons está aumentando. Por quê? A tabela não é organizada de acordo com o número atômico e os elementos eles são neutros. Então, né, no elemento neutro, se você tem um número X de prótons, você também tem que ter o mesmo número de elétrons. Tá? Então, quando a gente segue da esquerda para a direita, a gente está aumentando o número de prótons, a gente também está aumentando o número de elétrons, porém, o raio diminui. Ou seja, a gente tem o mesmo número de camadas, a gente tem mais elétrons, mas os raios vão sendo diminuídos. Por que será que isso acontece? Isso tem relação direta com a carga nuclear efetiva. Tá? Da esquerda para a direita, a carga nuclear efetiva aumenta. E se a carga nuclear efetiva aumenta, o raio atômico diminui. É por isso que eu estou falando que é importante vocês darem uma olhada nessa parte de carga nuclear efetiva, porque isso é bastante cobrado em concursos, a gente saber esses conceitos e a relação da carga nuclear efetiva com outras propriedades periódicas, tá? Então, propriedades como energia de ionização, por exemplo, tem a ver com carga nuclear efetiva e diversas outras. Eu vou citar aqui algumas outras propriedades que são importantes. Não vou citar todas, tá? Mas a afinidade eletrônica, ela é definida como a energia que um átomo em estado fundamental, no estado gasoso, libera
ao ganhar um elétron. Vamos fazer primeiro aqui a definição também da energia de ionização, que é a energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo na fase gasosa. Então, a gente está vendo aqui que essas duas propriedades, né, a afinidade eletrônica e a energia de ionização, elas tratam, né, de energias ao ganhar ou ao perder, ao remover um elétron. E aí vocês devem pensar que isso também tem a ver com a carga nuclear efetiva, né? Porque se a gente remove um elétron da camada de valência, esse elétron está sendo atraído pelo núcleo. Então, quanto mais forte essa atração, mais difícil vai ser de remover esse elétron. Então, elementos que têm diferentes cargas nucleares efetivas vão ter também diferentes afinidades eletrônicas e energia de ionização. Tá? A eletronegatividade também é muito importante para explicar a reatividade, que é a medida relativa da força de atração que um átomo exerce sobre o par de elétrons envolvidos numa ligação química, normalmente covalente. Então aqui a gente já não está falando mais de perda de elétrons, tá? A gente está falando de perda ou ganho de elétrons. A gente está falando de atração, a força como esse elemento ele puxa o par de elétrons para perto de si numa ligação covalente, tá? Onde esses elétrons estão sendo compartilhados por dois átomos diferentes. Tá? A eletropositividade, também chamada de caráter metálico, pode ser considerado como o oposto da eletronegatividade, né? É uma propriedade que relaciona a tendência de um átomo de perder elétrons. E aí temos também propriedades aperiódicas, né? São uma quantidade menor de propriedades, que é massa atômica, que é a média dos números de massa molecular dos isótopos. Então, quando a gente vê aquela massa lá na tabela periódica, isso é uma média, né? Porque a gente viu que um mesmo elemento apresenta diferentes isótopos. E esses isótopos na natureza apresentam abundâncias diferentes. Então, é uma média ponderada da ocorrência de cada isótopo. O calor específico, que também é chamado de capacidade térmica, é uma grandeza física que define a variação térmica de determinada substância ao receber determinada quantidade de calor. Então, entrando no último tema que foi estudado no módulo básico, nós estudamos sobre as ligações químicas, vimos as ligações iônicas, ligações covalentes e as ligações metálicas. E antes de estudar as ligações, nós fizemos a definição da regra do octeto. O que seria a regra do octeto? Para a gente relembrar, a regra do octeto diz que os átomos adquirem estabilidade quando alcançam uma configuração eletrônica que apresenta 8 elétrons na camada de valência. Tá? Então, a explicação, a forma de reação, né, de cada átomo, né, de cada elemento, é em função da busca por estabilidade. E a estabilidade, né, seria assegurada por essa presença de 8 elétrons na camada de valência. Tá? Então, nós vimos, né, que algumas famílias, né, lá na tabela periódica, os átomos delas têm a tendência de perder ou de ganhar elétrons para adquirir essa estabilidade. E aí, quando a gente fala de regra do octeto, da toda regra, a gente sempre... Então, entrando no último tema que a gente viu lá no módulo básico, estudamos um pouco sobre as ligações químicas. Vimos as ligações iônicas, covalentes e metálicas. Antes de estudar as ligações químicas, nós vimos a teoria do octeto, ou a regra do octeto, que é uma teoria que diz que os átomos dos elementos alcançam a estabilidade quando apresentam 8 elétrons na camada de valência. E aí nós vimos lá na tabela periódica que temos a família dos gases nobres, que tem esse nome porque a reatividade deles é muito baixa. E por que a reatividade deles é muito baixa? Justamente porque, com exceção do hélio, que tem apenas 2 elétrons, né? E aí daqui a pouco a gente faz, né, o comentário acerca dessa exceção, que também tem a ver com estrutura eletrônica, mas os gases nobres apresentam 8 elétrons na camada de valência. Tá? Então, os outros átomos dos outros elementos, eles vão adquirir estabilidade quando eles assumirem a configuração eletrônica
do gás nobre mais próximo a eles. E o que isso significa? Para alcançar essa configuração eletrônica, eles têm que, alguns, perder elétrons, outros precisam ganhar elétrons e eles podem ainda compartilhar elétrons para que, após as ligações químicas serem realizadas, eles adquiram essa configuração. Então, vimos particularidades lá na tabela periódica. Então, a gente tem que alguns elementos, né, a gente viu lá que a família 1, o grupo 1, eles apresentam um elétron na camada de valência, e aí quando eles perdem esse um elétron, eles estão com a camada anterior completa, então eles se estabilizam. Da mesma forma que lá do outro lado da tabela, a família dos halogênios, eles precisam ganhar um elétron na camada de valência, né, para eles adquirirem essa estabilidade. Então é isso que explica a reatividade. Quais são os elementos que precisam perder dois elétrons, que precisa perder um elétron, que precisa ganhar dois, que precisa ganhar um, tá? Então a gente tem que quando uma ligação é formada, e aí a gente também precisa ver um conteúdo específico que a gente viu lá no módulo básico, tem o link, né? Vocês continuam com acesso lá ao conteúdo do módulo básico, a gente não pode falar em uma única molécula de um composto iônico. Mas para fins de percepção, de entender como que essa ligação é feita, né? Deixando um pouco de lado a estrutura, né, unitária dos compostos iônicos, a gente tem, né, essa relação de que um elemento ele vai estar sempre perdendo elétrons e o outro ganhando elétrons, e aí essas espécies vão passar a apresentar carga, né, cargas positivas, cargas negativas, a gente sabe que se atraem, então o tipo de atração vai ser uma atração eletrostática, e até por isso as ligações iônicas são consideradas ligações fortes, tá? Então, para a gente relembrar, a ligação iônica é formada entre espécies que perdem e outras que ganham elétrons e apresentam cargas. E aí, através da atração dessas cargas, a ligação é formada. A estrutura dos compostos iônicos vocês podem acessar lá na aula de estrutura unitária e propriedades dos sólidos iônicos. Aqui a gente tem um exemplo, né, de um composto que está bastante presente no nosso cotidiano, que é o sal de cozinha, o NaCl, cloreto de sódio. Então a gente tem do lado esquerdo, né, do lado dos reagentes, dois átomos em estado fundamental, em estado neutro, onde o sódio tem um elétron na camada de valência e o cloro, que é lá da família dos halogênios, tem 7. E aí esse sódio vai perder um elétron, ele vai doar um elétron para esse cloro, ele vai passar a ser uma espécie positivamente carregada, porque ele perdeu um elétron, então ele vai virar um cátion. Mas, dessa forma, com essa configuração, ele apresenta a camada anterior, né, com 8 elétrons, e essa passa a ser a sua camada de valência, ele se mantém estável assim. Da mesma forma que o cloro, quando recebe esse elétron, ele passa a ser um ânion, passa a ser o ânion cloreto, e isso vai estar completando a sua camada de valência, que tinham 7 elétrons, e agora tem 8. E aí a gente gera duas espécies, uma carregada positivamente, a outra carregada negativamente, e elas passam a apresentar uma atração eletrostática, né? E aí é formada a ligação iônica, consequentemente é formado o composto, né, cloreto de sódio. Já a ligação covalente, ela é formada entre espécies que precisam receber elétrons. Então, a ligação covalente é formada entre átomos de elementos que precisam receber elétrons para completar a camada de valência com 8 elétrons e se tornarem, assim, estáveis. O que esses átomos podem fazer para receber esses elétrons sem que o outro átomo precise perder elétrons, né? Porque o outro átomo, nesse caso, ele também precisa de mais elétrons para completar a camada de valência. Então aqui a gente tem o exemplo da água, a formação de uma molécula de água. Tá? Nesse caso, ninguém vai ganhar e ninguém vai perder elétron. Elas vão estar compartilhando elétrons de forma que todas as espécies envolvidas, né, todos os átomos envolvidos,
Ao fim dessas ligações, do compartilhamento desses elétrons, vão apresentar ou 8 elétrons na camada de valência, tá? Ou a configuração do gás nobre mais próximo, que aqui a gente também tem uma exceção, que é o hidrogênio. Então, quando eu falei da exceção do hélio, é porque quando a gente estava vendo configuração eletrônica, né, a gente viu que a primeira camada só apresenta o subnível S. E a gente sabe que o hidrogênio e o hélio, que estão lá no primeiro período, eles apresentam, respectivamente, um elétron, o hidrogênio, né? E o hélio apresenta 2 elétrons. Então, embora eles não tenham, né, 8 elétrons na camada de valência, até porque eles não têm 8 elétrons, né? Eles não têm como completar 8 elétrons, sua estrutura eletrônica não tem como comportar 8 elétrons, então eles se estabilizam com 2 elétrons, tá? E é a única camada que eles têm completa com 2 elétrons. Primeira camada, né, tem lá o subnível S com 2 elétrons e eles se mantêm estáveis dessa forma. Tá? Então, aqui na formação da molécula da água, nós temos hidrogênios, cada um com 1 elétron, e nós temos o oxigênio com 6 elétrons. E aí, o que esses átomos vão fazer para alcançarem a estabilidade que eles precisam? O hidrogênio vai compartilhar esse único elétron que ele tem com o oxigênio. Em contrapartida, o oxigênio também vai compartilhar um de seus elétrons com o hidrogênio. Então, dessa forma, o hidrogênio passa a apresentar 2 elétrons na camada de valência, adquiriu a estabilidade. Isso vai acontecer para os 2 hidrogênios. Tá? E o oxigênio, como precisa de 2 elétrons, né, ele tem 6 inicialmente, ele precisa de 2 elétrons para completar o octeto, né, que é o que a gente chama do octeto completo, quando o átomo apresenta 8 elétrons na camada de valência, ele vai estar compartilhando, né, recebendo o compartilhamento de 1 elétron de cada hidrogênio. Então, se a gente olhar do lado direito, né, do lado dos produtos aqui, a gente tem, né, esses elétrons que estão no meio, a gente pode contar como se eles fizessem parte tanto do hidrogênio quanto do oxigênio. Então, a gente tem o hidrogênio com 2 elétrons, tá, com a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo, né, que é o hélio com 2 elétrons. O oxigênio conseguiu completar o octeto, né? Ele passou a ter 8 elétrons na sua camada de valência, e o outro hidrogênio acontece da mesma forma que o primeiro. E essa é a famosa ligação covalente. Tá? Por fim, a ligação metálica ela é formada, né, obviamente, pelos átomos, né, de metais, que são átomos que têm a propriedade de perder os elétrons de valência, né, facilmente. Então, a facilidade de perder esses elétrons de valência. Quando eles perdem esses elétrons de valência, eles viram cátions, né? Eles assumem um caráter positivo. Então, o que explica, né, o modelo que foi criado para explicar a estabilidade, né, dos metais é que esses átomos com carga positiva estariam bem ordenados, bem organizados, e os elétrons que eles perderam assumem uma livre movimentação nessa estrutura, né, nesse arranjo de átomos, estabilizando essas cargas positivas. Tá? Então, a gente tem que fazer uma observação aqui que esse modelo de ligação não obedece à regra do octeto, tá? Mas é isso que explica a estabilidade de materiais que são formados por um único tipo, né, de átomo de um mesmo elemento e apresentam a estabilidade que a gente conhece. Tá? Então, seriam esses cátions sendo estabilizados pelos elétrons que possuem livre movimentação pela estrutura. E aí aqui a gente tem uma figura que representa, né, a organização do alumínio, né, do metal alumínio. Então a gente tem aqui vários átomos de alumínio e diversos elétrons livres, né, com a setinha representando aí a movimentação dos elétrons da forma que a gente falou. Então esse é o fim da nossa revisão. Na próxima semana estaremos resolvendo exercícios sobre esses temas, para que na semana seguinte a gente consiga iniciar o conteúdo do nosso módulo específico e resolver questões específicas do nosso curso de preparação para a SpaceX. Um abraço, até a próxima.